Olá, eu sou a Silvana, professora da Educação Especial aqui do município de Cosmópolis. Na nossa formação deste mês, vamos conversar sobre um tema que eu considero essencial, o que é de fato a adaptação de atividades no dia a dia escolar. Não tem como falarmos de adaptação sem explicar o que é currículo. Vocês vão perceber que essas duas palavras, adaptação e currículo, estão profundamente interligadas. O que é um currículo? Será apenas uma grade, um conteúdo, uma transmissão de dados? Acredito que não seja só isso. Ele é isso e muito mais. A palavra currículo vem do latim curriculum, que significa rota ou caminho a ser percorrido. Imagine então como se fosse um mapa. E ele gera uma expectativa sobre o percurso, onde queremos ir, quais ferramentas usaremos e como chegaremos. Para percorrer esse caminho, nós temos como referência a nossa famosa BNCC. Ela define as metas de aprendizagem que devem ser alcançadas na educação básica. O currículo, então, é o caminho traçado por quem? Pelo Estado, pelo município ou escola para atingir essas metas, sempre respeitando as características, então, de cada região. Para isso, é importante lembrarmos que temos leis que garantem esse direito. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ou conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 28, inciso 3, deixa bem claro que o aluno neurodivergente tem direito e acesso ao currículo. E, na LDB, no artigo 59, do inciso 1, reforça que os alunos que necessitam de atendimento educacional especializado têm direito a currículo, a métodos, a técnicas e recursos específicos para atendê-los. Nós sabemos do grande desafio da educação inclusiva e, por isso, hoje quero trazer algumas possibilidades de flexibilização. Não podemos manter de forma engessada o nosso currículo com o aluno. Precisamos estudar quais ferramentas, então, para atender a essa diversidade. Durante o vídeo, vocês verão algumas dessas possibilidades na prática. Agora, quero que pensem nesta imagem. Pessoas tentando assistir a um jogo de futebol atrás de um muro. De um lado, nós temos a igualdade. Todos recebem a mesma caixa de apoio. O rapaz mais alto fica confortável, a menina fica na ponta dos pés e o menino na cadeira de rodas não vê nada. Do outro lado, temos a equidade. O apoio já é personalizado. O rapaz empresta sua caixa para a menina, que agora não precisa mais ficar na ponta dos pés, e para o menino da cadeira de rodas é proporcionada então uma rampa. O resultado disso? Agora, então, todos têm acesso para assistir o jogo com qualidade, respeito e, acima de tudo, com dignidade. E esse é o nosso papel da educação especial: oferecer as ferramentas certas para que nenhum aluno fique de fora quando falamos de currículo. E como desenvolver a equidade na prática? O segredo é observar que cada aluno ele é único, que devemos honrar então a sua singularidade. Para isso, precisamos conhecer o aluno. Como? Compreendendo o contexto onde ele vive, observando a dinâmica dele na escola, identificando as expectativas da família. Às vezes, a família tem uma expectativa além do que a criança alcança no momento. E cabe a nós, de forma respeitosa, junto com a equipe escolar, mostrar as reais possibilidades atuais. Outra coisa, identificar as habilidades e dificuldades também é fundamental como ponto de partida para auxiliarmos esses alunos. Então, surge a seguinte pergunta: todos os alunos da educação especial precisam de adaptação curricular? A resposta é: nem sempre. Quando estamos falando em currículo, falamos em conteúdo.
Pense agora no seu aluno. Às vezes ele só precisa de uma adequação, seja no ambiente ou na forma de entrega dessa atividade. Mais para frente, vocês verão alguns exemplos práticos em relação a isso. Para uma boa adaptação, podemos usar a proposta feita por Leandro Rodrigues. Vamos entender essa sigla. A, E, I, O, U. A é de analisar. Então, devemos conhecer a criança para saber qual é o nosso ponto de partida. A letra E, de empatia. Tentar se colocar no lugar da criança e ver quais possibilidades ela tem para acessar esse currículo. I, de interação. Incluir o aluno em todas as atividades, usando estratégias diferentes, mas ele deve se sentir parte do grupo. O é de organização. Aí, elaborar planos de meta. Lembra do mapa? É traçar o caminho para ele alcançar os objetivos. E o U é de ultrapassar, criar possibilidades para que ele vença as barreiras e dificuldades encontradas no ambiente escolar. Muitos professores podem estar se perguntando: mas como professor, preciso criar dois planejamentos? A resposta é não. O objetivo da educação inclusiva é que o aluno compartilhe do mesmo planejamento da turma. O tema permanece o mesmo. O que muda agora, então, vai ser a forma de acesso. Agora eu vou mostrar que a adaptação curricular é muito mais que papel. Precisamos olhar para o ambiente. É como adaptar um móvel ajustável, uma rampa de acesso, um ambiente de controle sensorial, principalmente para as crianças com TEA. A escola é cheia de ruídos, de estímulos. É importante ter um cantinho onde esse aluno possa ir para se autorregular. As distrações visuais. O concreto e o visual são importantes, mas o excesso de cartazes e informações nas paredes, às vezes, pode também ser prejudicial. Temos a questão da iluminação. Alunos que têm sensibilidade visual podem sofrer se sentarem perto de janela com sol forte. Ruídos e cheiros. Temos o barulho do ventilador, um passarinho cantando, o cheiro da merenda ou até um perfume de um colega. Tudo isso pode ser uma barreira sensorial. O que precisamos é conhecer o aluno e adequar ele a esse ambiente. A ventilação. O calor excessivo também gera irritação e desatenção ao aluno. O tempo reduzido. Temos que respeitar o limite de tempo do aluno para desenvolver determinada tarefa. Rotina visual. Seja ela individual ou para a turma, toda criança da educação especial necessita ter uma. A previsibilidade, ou seja, a criança saber o que vai acontecer com antecedência, isso ajuda ela a diminuir a sua ansiedade e melhora muito o seu comportamento. Outra coisa, prestar atenção na organização do material do aluno na carteira. Se o professor vai fazer uma atividade na folha e nesse momento só vai ser utilizado o lápis e a borracha, retirar os outros itens de material escolar do campo visual, isso ajuda muito a criança a focar e realmente atingir a proposta da atividade. Agora, quero mostrar a vocês alguns materiais práticos. Alguns são comprados e outros são confeccionados. Para os alunos que apresentam dificuldade na apreensão palmar ou na pinça, nós temos os adaptadores de lápis. Existem opções de encaixe ou de engrossar, mas eu gosto muito de uma solução simples, que é a xuxinha de cabelo e o prendedor. Já tive alunos que não aceitaram o adaptador comprado, mas aceitaram, por exemplo, a xuxinha. O segredo é conhecer o aluno para saber se realmente funciona para ele. Hoje já temos a opção do lápis de cor infinito. Ele é ótimo para o aluno que não tem organização, que deixa o material cair no chão. Para quem tem também
Sensibilidade com o giz, existe o giz retrátil, ele tem uma capinha protetora, onde o aluno não tem um contato direto e consegue fazer a pintura. Existem essas duas opções de tesouras. A tesoura de mola, que faz um movimento de vai e vem, a criança que não sabe abrir e fechar os dedos é uma opção de tesoura que facilita. E também temos a tesoura de apoio. Ela permite o quê? Que o adulto ajude a direcionar o corte enquanto o aluno faz o movimento. Então, aí tem o encaixe tanto dos dedos para o aluno quanto para o adulto. Para registro das atividades, existe o caderno de folha pautada. Ele ajuda alunos com baixa visão ou com alguma dificuldade motora. Para a escrita e leitura, temos algumas opções de régua-guia. A régua transparente ajuda a criança a focar na linha quando ela está lendo. Isso contribui bastante. Temos também as réguas vazadas. Elas ajudam o aluno que não tem noção do limite da linha ao escrever, servindo então como um guia físico para a escrita. Já ouviram falar em adaptação curricular de pequeno porte? São modificações possíveis feitas pelo professor da sala de aula, sempre em parceria com o professor da educação especial. Vou dar alguns exemplos práticos, como mudar o aluno de lugar, sentar ele mais perto da lousa ou mais longe de alguma distração, ampliar o tamanho da letra, oferecer um tempo maior para realizar as provas ou desenvolver a avaliação em outro ambiente com menos estímulos. São situações simples e possíveis dentro de um ambiente escolar. Ao adaptar uma atividade, lembre-se que toda tarefa ela tem um objetivo. Se você reduzir a quantidade de exercícios, cuidado para não cobrar menos do que o aluno já sabe. O ideal é fragmentar essa atividade, dar uma parte por vez com pausas, mas cobrar que ele realize. Outra coisa, tomar cuidado com o visual. Não exagerar nos desenhos para o aluno não perder o foco na atividade realizada. Os enunciados devem ser diretos, com frases curtas e claras para que o aluno entenda o que deve ser feito. Temos a tecnologia assistiva, que vai desde uma mobília, uma comunicação alternativa, um software, por exemplo, um leitor de tela, um teclado adaptado. Temos também os aplicativos digitais utilizados em tablet, em celulares. E quanto ao registro, não existe só o papel, o aluno pode também registrar o que aprendeu de forma oral, por meio de desenho ou algo digital, por exemplo, um gravador. Precisamos descobrir qual é a melhor ferramenta para cada um. Também vale destacar que no início da alfabetização, priorizamos, como professores da educação especial, a letra bastão maiúscula, ou seja, caixa alta e fontes limpas, como a letra Arial, tamanho 12 ou 14. Esse recurso facilita bastante. Importante lembrar, para os alunos que já iniciaram a leitura, uma boa estratégia é destacar as palavras-chave do enunciado, seja de forma em negrito ou utilizando o marca-texto. Outra situação, utilizar recursos lúdicos, através de vídeos, jogos, a internet. Tudo isso acaba encantando os alunos. É importante descobrir qual a melhor estratégia de leitura para que o aluno consiga participar. E, acima de tudo, também descobrir qual é o seu tipo de comunicação para ele interagir com o grupo. Na educação infantil, a criança aprende por meio da estimulação. Por isso, é fundamental ensiná-la a brincar de forma dirigida. Nesse processo, precisamos estar atentos aos marcos do desenvolvimento, observando de perto o quê? A parte motora, linguagem, interação social e cognitiva. Precisamos estimular de acordo com cada faixa etária, compreendendo que, à medida que a criança cresce, ela desenvolve habilidades cruciais para a alfabetização futura,
como o movimento de pinça e o fortalecimento do punho e do pulso. Outro ponto importante destacar é que os nossos alunos da educação especial, eles podem apresentar dificuldades em habilidades básicas, como a atenção. Precisamos muitas vezes, então, ensinar essa criança a sentar, olhar e esperar. Seguindo como referência a BNCC, vamos desenvolver algumas atividades adaptadas. Vamos começar pela educação infantil, creche. O campo da experiência é o eu, o outro e o nós. E objetivo, compartilhar objetos e espaços. O nome da atividade é Dividindo o Brinquedo. O que vamos precisar? Aluno sentado em roda, música tocando e um urso de pelúcia para circular entre as crianças. Quando a música começar a tocar, de intervalo em intervalo, a criança precisa entender que ela irá passar o brinquedo para outra. No início, a resistência é natural. E o adulto que estiver por perto deverá intervir direcionando de forma física, ou seja, ensinando o gesto dessa criança a entregar ao colega. A brincadeira termina quando todos segurarem o urso. Ainda pensando na educação infantil, fase 1 e fase 2, temos o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. E o objetivo é reconhecer qualidades de sons, desde a intensidade, duração e timbre. O nome da atividade é Que Som é Esse? Vamos desenvolver a percepção auditiva com os sons dos animais. Materiais a serem utilizados: uma caixinha de som, o fone de ouvido e figuras de animais colocados numa mesa. Como iremos começar? Um aluno por vez vem à frente, a professora coloca o fone de ouvido, ele escuta o som e tem então que relacionar procurando a figura que está sobre a mesa. A atividade termina assim que todos participarem. Agora vamos para uma atividade do segundo ano de língua portuguesa e a habilidade é leitura compartilhada e interpretação de textos. Temos o texto O Leão e o Rato para leitura e interpretação. Como vamos adaptar? Um passo importante para o aluno que está no início da alfabetização é transformar o texto em caixa alta. E sabemos que o tempo às vezes não permite ficarmos digitando palavra por palavra. Então trouxe a vocês uma dica que utilizo muito para desenvolver as minhas atividades. Sabe o programa Word no computador? Vocês vão abrir ele e clicar juntamente a tecla Windows com a letra H. Automaticamente vai abrir o microfone. O que for falado vai sendo registrado. Depois, ao finalizar, é só fazer a formatação. Outra forma de adaptação é utilizar pistas visuais. Destacar algumas palavras do texto para o aluno desenvolver a leitura. Nesses momentos também pode ser utilizado a régua da leitura para facilitar na organização. Para os alunos que não estão alfabetizados, eu montei essa atividade. É um texto escrito por partes e do outro lado as imagens relacionadas. E como podemos explorar? Utilizando um gravador, o professor conta a história e pede para o aluno recontar, fazer a leitura para ele do texto e aí pedir para ligar as figuras correspondentes. Outra opção que podemos fazer atividade é dar as figuras, o aluno recortar na ordem e colar, seguindo uma sequência lógica. Aproveitando essa atividade, podemos explorar pedindo para o aluno escrever o que tem na imagem, formando uma frase oralmente, alguém sendo o escriba dele. Essas imagens eu tirei da inteligência artificial, fui lá e coloquei o comando: quero um leão dormindo com um rato em cima dele. Aí saiu essas imagens, trouxe para vocês como exemplo. Agora eu vou trazer a atividade do sexto ano de matemática com a habilidade multiplicação e divisão de números naturais.
Pensando nos alunos da educação especial que às vezes apresentam dificuldade em memorizar, em compreender o processo das operações, eu trouxe 2 vídeos mostrando outras maneiras de resolver ou de chegar ao resultado das operações. Gente, olha essa divisão para crianças. 792 dividido por 3. Primeiro eu coloco aqui, ó, 792. Agora, a cada um número desse, eu vou colocar a quantidade de tracinhos, assim, ó. Aqui eu tenho 7, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tracinhos. Como a divisão é por 3, eu vou fazer grupinhos com 3, ó. Grupinhos com 3. Consegui formar dois grupinhos. Já coloco 2 aqui. Esse 1 que sobrou, eu posso descer ele para cá. Agora eu fiquei com 19, vou fazer 19 tracinhos, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Como a divisão é por 3, vou fazer grupinhos com 3, ó. Olha lá, grupinhos com 3, grupinhos com 3. Olha lá, grupinhos com 3. Eu já estou finalizando aqui, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos, tá vendo? Já coloco 6 aqui. Esse 1 que sobrou, desço para cá. Agora tem o número 12, vou fazer 12 tracinhos, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como a divisão é por 3, vou fazer grupinhos com 3, olha lá. Grupinhos com 3, com 3, com 3, com 3. E o resultado finalizou em 1, 2, 3, 4. E um aluno que não domina os algarismos? É estruturar, junto com o professor da sala, professor da educação especial, recursos no concreto, no visual, para que o aluno compreenda o processo. Em vez de pedir para o aluno escrever 3 vezes o 4 para fazer a soma, dar a ele 3 potinhos e pedir para ele colocar 4 palitos em cada. Cada escola utiliza os recursos de acordo com a realidade do aluno. Temos aqui algumas sugestões de registro de como o aluno desenvolveu a atividade. Se foi de forma independente, com autonomia, se precisou de um auxílio, orientação pontual, ou se precisou de um auxílio total para desenvolver. E uma forma prática de registrar são os carimbos. Seguindo os passos de uma avaliação, mas uma avaliação inclusiva, devemos pensar em quê? Em focar no processo de evolução do aluno, em comparar ele com ele mesmo, ou seja, o que ele sabia antes, o que ele sabe agora, e privilegiar a compreensão e a funcionalidade do aprendizado. Para finalizar, deixo algumas frases para reflexão. A adaptação curricular é um processo contínuo que transforma a escola em um ambiente justo e acolhedor, permitindo que cada estudante alcance seu pleno potencial. Nem todos os alunos aprendem da mesma forma, e está tudo bem. Adaptar é acolher as singularidades dentro da sala de aula. Pequenas adaptações geram grandes avanços. Planejar com adaptação é planejar com intencionalidade inclusiva. Espero ter contribuído com conhecimento. Gratidão a todos.